Muito bem, então nós já vimos aí que o controller, né, do SPED fiscal, ele vai chamar um service. E dentro do service nós temos o método gerar SPED fiscal passando esse filtro, tá? Vou pressionar um F12 aqui nesse gerar SPED fiscal. Ele abre aqui para mim o SPED fiscal service. Esse SPED fiscal service, tá? Esse service ele não está estendendo de ninguém. Normalmente, né? Pessoa service. O nosso service ele estende de type ORM CRUD service, tá? E ele está vinculado a uma classe principal, né? Nesse caso aqui, o nosso SPED fiscal service não estende de ninguém, tá? E o construtor dele aqui está vazio, tá bom? Daí eu tenho algumas variáveis de classe, data inicial, data final, versão do layout, finalidade do arquivo, perfil de apresentação, ID da empresa, inventário, ID do contador e aqui a nossa biblioteca, T2T SPED fiscal. Como é que esses parâmetros serão preenchidos, né? Como é que essas variáveis serão preenchidas? Nós vamos enviar lá do lado do cliente uma consulta de tal maneira que os dados eles venham dessa forma aqui, ó, separadas por pipes, tá? Então aqui a data inicial, data final e aqueles demais parâmetros aqui, ó, separados por pipe, tá bom? Para você ter uma ideia de como ficará a tela, nós temos aqui um sistema anterior. No caso do SPED fiscal, o usuário ele seleciona a versão do layout, a finalidade do arquivo, o perfil de apresentação, período inicial e período final, informações de inventário e o contador responsável pelo arquivo, tá? Então, esses dados aqui, nós juntamos eles numa string, dessa forma aqui, ó, e mandamos eles para o lado do servidor, tá? Chegando no servidor, esses dados chegam nessa variável filtro aqui, ó, filter, tá bom? Nós passamos essa variável como um parâmetro para o método gerar SPED fiscal, que se encontra aqui no nosso service. Tá aqui ela, ó, gerar SPED fiscal, tá aqui o método, tá aqui a variável filter. Nós pegamos essa variável filter, chamamos o método split, passando o pipe como parâmetro, então ele vai explodir essa string num array, tá? Cada dado desse aqui, ó, que está separado pelo pipe, vai ficar numa posição do array, tá? Esse array nós chamamos ele de conteúdo filtro aqui, ó, tá bom? Então, na posição 0 eu vou ter o período inicial, na posição 1 o período final, na posição 2 a versão do layout e por aí vai, tá? Daí eu começo a jogar os dados deste array, ó, em cada uma das posições, nas nossas variáveis de classe que estão ali em cima, que eu vou precisar delas mais lá embaixo nos demais métodos, tá? Depois que eu faço isso daí, eu instancio a minha biblioteca, T2TI SPED fiscal, e começo a chamar os métodos, gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E, se tiver inventário, gerar bloco H e gerar bloco 1 lá no final. Daí aqui eu gero o nome de arquivo, eu estou gerando esse arquivo em T2T, SPED, EFD, SPED fiscal node.txt, ele está gerando o arquivo então bem aqui, ó, deixa eu mostrar para você. T2TI, aqui, SPED, EFD, aqui ele vai gerar o arquivo aqui, ó, tá? E no caso do contábil, ele vai gerar o arquivo aqui. O ideal é que você gere o arquivo dessa forma aqui, ó, com uma data, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, tá bom? Vou deixar para você essa tarefa então de você gerar o arquivo dessa forma aí, tá? No caso do Delphi e do Java, nós estamos gerando dessa forma, PHP também. No C# e no Node nós estamos gerando assim de forma fixa, né? Ficou esse exercício então para os colegas do C# e do Node, tá? Muito bem, daí ó, eu chamo o método gerar arquivo txt, tá? Passando o nome do arquivo e eu retorno o nome do arquivo para o controller. Aí o controller pega esse arquivo que foi gerado aqui, carrega esse arquivo como uma stream e joga para o lado do cliente, certo? Muito bem, vamos então ver o que é que está fazendo cada um desses blocos aqui, ó. Gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E, gerar bloco H e gerar bloco 1.
Vejamos então aqui o gerar bloco zero. O que é que ele vai fazer, né? Ele pega aqui a conexão, daí ele pega a empresa aqui, ó, find one, e encontra a empresa. Depois ele vai pegar o contador, depois ele vai pegar o endereço principal. Enfim, essas consultas aqui, elas têm que ser melhoradas, né? A NFE cabeçalho, ele está jogando lá um array vazio, mas ele deve buscar no banco, tá? As notas de acordo com o período que foi passado. A operação fiscal, ele vai pegar uma lista de operação fiscal do banco, aí no caso são todas. E a lista de produtos, no caso das unidades, aí também tem que ser todas as unidades, tá? Que foram trabalhadas naquele período. Você vai ver aí que quando a gente fizer o laço, né, ou fizer as consultas através das views, ele vai trazer exatamente aquilo que a gente precisa dentro do período, tá? O teu trabalho maior aqui, né, vai ser, neste primeiro momento, comparar esses dados aqui, essa geração com o manual, para ver se está tudo certinho mesmo, tá? Se não está faltando algum registro, algum campo, né? Registro pode ser que tenha algum comentado aqui que a gente não esteja, que nós não estejamos gerando ainda, tá? Mas será que no registro 000 eu estou gerando todos os campos ou está faltando alguma coisa? Tá? Então é uma coisa interessante para você já começar a se inteirar, tá certo? É importante observar também que você vai fazer isso daí, né? Caso o seu foco, o seu interesse seja se aprofundar nessa questão do SPED, do SPED contábil, do SPED fiscal, do SPED de contribuições, tá? Se você vai trabalhar com isso aqui, é importante que você conheça a fundo, tá? Existem desenvolvedores, analistas, né, que conhecem mais disso aqui do que o próprio contador, né? O cara se aprofunda mesmo para ele fazer o sistema bem feito, tá bom? Se esse não é o seu caso, você está apenas estudando aqui as tecnologias, o Node, o Flutter, né, ou você vai fazer alguns módulos, mas não o do SPED, então você não precisa se preocupar em se aprofundar nesse estudo do SPED, tá bom? Então ele vai lá, vai gerar o bloco zero e os registros do bloco zero, tá? Depois ele vai gerar o bloco, o registro 0100, enfim, faz parte do bloco zero, né? Registro 150. E aqui eu deixo tudo comentado, tá? Registro 175, informo qual é. Tem alguns to-dos que eu deixei aqui no código. Tem muito código comentado porque nós não temos ainda as tabelas. Olha aqui um exemplo. Esse registro 205, ó, ele traz a alteração no item, tá? Então, por exemplo, você tem lá um produto chamado Pequeno Príncipe, livro Pequeno Príncipe, tá? Só que o primeiro colega que cadastrou, ele colocou príncipe com i no final, príncipe, tá bom? E o produto foi vendido assim durante algum tempo, né? Mas aí alguém percebeu esse erro e alterou o nome do produto para príncipe com e no final, né? Essa alteração tem que sair no SPED, tá? Esse príncipe com i lá tem que sair no SPED, tá bom? Nesse registro 205 aqui, ó. Essa é uma das tabelas que nós vamos ter que criar, né? Ela é específica, é uma regra específica do SPED. Se não fosse isso, para que a gente ia guardar as alterações dos produtos, né? Mas como o SPED exige isso, nós vamos ter que ter essa tabela. Vamos criar ela posteriormente, tá bom? Registro 206, ó, tem a ver com a ANP, tem a ver com combustíveis, tá? Então esse aqui, por exemplo, nós deixamos para ser implementado a critério do participante. É muito específico. Tá bom? Então, talvez lá na nossa biblioteca nós nem tenhamos esse registro 206 aí, nós nem implementamos isso daí. Por isso que é interessante nós colocarmos a biblioteca no GitHub, né? Porque outros colegas que se interessam por esse tema começam a contribuir e a biblioteca vai ficar completa, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Lá no final, então, ele vai fechar esse bloco zero, né? Ele acaba aqui, ó, tá? Daí vem o bloco C. O bloco C são os documentos fiscais, mercadorias referentes a ICMS e IPI, tá? Então nós vamos fazer aí algumas consultas no banco de dados, vamos carregar a lista de notas fiscais eletrônicas, a lista de notas fiscais 2, né? São notas emitidas manualmente, tá? Talvez ainda exista aí algum município que emita essa nota, né? De repente por conta de alguma contingência, tá? Então ela tem que sair nesse registro aí do SPED. Tá bom? Mas nós não temos essas tabelas ainda, né? Isso é controlado lá no PAF, tá? É um dos requisitos do PAF controlar isso daí, pelo menos 0, né? Vamos ver quando a gente chegar no PAF no segundo, lá na segunda fase, se ainda continua sendo um requisito, tá bom? Daí ele entra nos perfis, tem perfis de apresentação, né? Se for o perfil A,
ele vai carregar esses dados aqui, ó, tá? As notas fiscais, código 1, 1B, nota de produtor, NFE e NFCE. NFCE nós não temos ainda, então não temos como carregar as NFCE. Ele gera então o registro C100, vai colocar os emitentes do registro C100, na verdade isso foi lá no bloco 0, que ele vai colocar as notas, tá, do registro C100. E depois tem alguns registros vinculados ao registro C100, tá? C114 são os cupons fiscais vinculados à nota. Daí tem o C115, C116, C120, tem vários registros que estão vinculados aí ao C100, tá? De acordo com o manual. Você vai comparando isso daqui com o que nós temos lá no manual, tá bom? Muito bem. Daí ele vem para o perfil B. Tá tudo comentado, porque nós não temos os módulos ainda. Depois ele vem para ambos os perfis, ó. Tá? Você vê que lá no finalzinho tem um comentário referente ao SAT. Esses registros, parte desses registros serão implementados depois que o SAT for construído, tá? Então é isso, né? Como eu já falei algumas vezes, nós só podemos concluir depois que passarmos aí por basicamente todos os módulos do ERP, tá bom? Depois vem o registro E, que é a apuração do ICMS e do IPI, também comentado, né? Nos faltam tabelas. Daí vem o H, seria o inventário, né? Se tiver informação de inventário, se for para ser informado em inventário dentro do arquivo, nós geramos o inventário dessa forma aí. E finalmente o bloco 1, que é o bloco de fechamento, tá certo? Ok, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou executar esse cara aqui e vou fazer um teste com o Postman. Então eu pressionei F5, eu estou dentro do Visual Code, né, do VS Code. E eu vou fazer um teste a partir daqui, ó. Vou chamar o localhost 3000, que é onde vai estar o meu servidor Node. SPET fiscal é a rota e esses são os parâmetros que eu vou passar, ó. Data inicial, data final e aqueles demais parâmetros lá, tá? Deixa eu executar então aqui o servidor para a gente ver o que é que vai acontecer. Pronto, o servidor está rodando na porta 3000. Eu vou então chamar aqui o SPET fiscal, mandei. Veja que ele está processando alguma coisa. Ele já fez aqui a consulta na empresa, mas ele continuou processando, né? Como se ele tivesse se perdido em algum lugar, tá? Então eu vou parar o servidor, vou colocar aqui um breakpoint na consulta da empresa aqui, ó. Aí nós vamos executar de novo, F5. Pronto, já subiu o servidor, vamos lá executar. Ele parou aqui, ó, F10, vamos dar uma olhada aqui como é que está a empresa neste momento. Eu vou criar um watch para a empresa, está indefinido, né? Eu criei a empresa aqui, mas ainda não constei. Eu vou pedir para ele constar agora a empresa, ó, tá? Utilizando o Connection Manager, Connection, Get Connection, que eu peguei aqui em cima, tá? Vou pressionar F10. Ele faz a consulta aqui, ó, mas é nesse momento que ele está se perdendo. Tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui, que eu vou deixar para você pesquisar neste momento, tá? Então eu vou matar novamente esse cara aqui. Vou comentar esse código aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que a empresa é igual a new empresa, passar um objeto JSON vazio e pronto. Aí vamos lá, vou pressionar F5. Daí no caso eu vou ter uma empresa agora, mas sem dados, né? Perceba que lá na NFE cabeçalho service, tem um método lá que é o método para processar cálculos nos itens. Nós fizemos isso mesmo, ó. Pegamos a empresa, pegamos a conexão
consultamos a empresa e pegamos os dados da empresa aqui normalmente, tá? Também no momento de gerar o arquivo INI, nós também pegamos a empresa aqui, ó, pegamos inclusive o endereço da empresa, né? Fizemos essa gambiarra aqui para pegar o endereço da empresa, que não deve ser dessa forma. Mas enfim, fizemos duas conexões e funcionou de boa, tá? Então o que é que tem de diferente desse service para este outro service aqui que a empresa não está sendo consultada, né? Então dá uma olhada se isso vai acontecer na sua máquina aí também, tá bom? O servidor está no ar. Vou executar aqui de novo. Executei. Ele pegou agora a empresa, porque é uma empresa que está vazia, né? Está tudo indefinido, ó. Não veio nenhum dado do banco de dados. Computador, endereço principal, enfim. Agora eu vou continuar a execução. E ele deu um erro aqui, deixa eu ver onde é que foi. No método toString. Deixa eu ver qual foi a linha especificar service. Parece que é na linha 75. 75 não é, né? 75 foi o chamado do bloco 0 aí, tá? Do gerar bloco 0. É a linha 75, se a gente vier lá, ó. O 77 é o gerar SPED fiscal, o método gerar SPED fiscal, né? Mas enfim, tá dando erro aqui no toString. Provavelmente é esse cara aqui, ó, tá? Então no código IBGE1 eu vou comentar dessa forma aqui só pra gente passar por ele, tá bom? Matei aqui, executei de novo, F5. Pronto, agora ele gerou, tá? Agora veja que ele gerou um arquivo aqui meia boca, né? Tá? Veja que em alguns momentos está aparecendo function to locate string, native code, né? Não tá legal. Tem várias coisas incorretas ainda na biblioteca, né? Foi um primeiro passo que nós demos na biblioteca e por isso que ele está gerando dessa maneira. Tem momentos que ele está gerando uma vírgula antes do pipe aqui, ó, tá? Então são pequenos detalhes que nós vamos ter que encontrar. Se você desejar, já vai procurando aí quais são esses detalhes e vai comentando com a gente no Trello, né? Quanto mais você se dedicar, mais você vai aprender, tá certo? Ok, então geramos o arquivo do SPED fiscal, é o primeiro momento, é um primeiro arquivo que nós geramos aí com essa nova biblioteca, tá certo? E você viu que tem alguns detalhes também para pesquisar em relação a essa consulta no banco de dados, que não está 100%, tá? Então, pequenos detalhes para você já ir investigando, tá?